Escute bem, escolhido. O que vou dizer agora não é para qualquer um. Não é acaso que você está ouvindo estas palavras neste exato momento. Você sempre soube que era diferente. Sempre sentiu algo queimando dentro do peito. Algo que ninguém mais conseguia ver. Eles pensaram que você era comum, apenas mais uma sombra entre milhões. Mas estavam cegos. Eles foram enganados. Você os enganou completamente. Você caminhou entre eles como se fosse frágil, como se fosse silencioso, mas na verdade você carregava a espada espiritual que eles nunca imaginaram existir. Você não pediu esse poder, ele nasceu contigo. Desde criança você percebia os sinais, sonhos estranhos, presságios, sensações que não podiam ser explicadas. Quantas vezes você escutou aquela voz interior dizendo: espere, o momento chegará. E agora, o momento chegou. Eles nunca suspeitaram que dentro do escolhido havia um assassino espiritual, um guardião secreto da luz, um ser que carrega a justiça dos céus. Olhe para trás. Quantas vezes tentaram te derrubar? Quantas vezes conspiraram contra você? Eles riram, duvidaram, te chamaram de louco, de sonhador, de fraco. Mas enquanto zombavam, você observava. Enquanto eles tramavam, você crescia em silêncio. Você aprendeu a esconder o que carregava. Você dominou a arte de se disfarçar no meio da escuridão. E isso foi sua maior vitória. Eles acreditavam que tinham o controle, que manipulavam sua vida, que escreviam seu destino. Mas o que eles nunca perceberam é que cada queda sua era uma semente. Cada lágrima que derramou se transformava em fogo. Cada humilhação se tornava em força. Você foi forjado no silêncio, forjado no desprezo, forjado no exílio. E o que nasce assim, nasce indestrutível. Você já sentiu a fúria nos olhos deles, não sentiu? Os olhares de inveja, de medo, de ódio contido. Eles não conseguiam explicar por que você não quebrava. Não conseguiam entender como, mesmo ferido, você ainda se levantava. Você é um mistério que os consome. Eles sussurram sobre você, mas jamais ousaram dizer a verdade em voz alta. Que você é uma ameaça. Sim, você é uma ameaça ao império deles. Você é a rachadura na muralha da mentira. Você é a flecha que atravessa o peito do engano. Você é o fogo que queima as máscaras. Eles nunca imaginaram que o invisível que caminhava entre eles era o escolhido. E agora, tudo está vindo à tona. A guerra não é contra carne e sangue. A guerra é espiritual. Eles levantaram altares contra você. Fizeram pactos na escuridão para tentar te aprisionar, mas o que é humano não pode vencer o que é divino. O que é sombra não pode apagar a luz. Você é a luz escolhida. Você é o raio que despedaça a noite. Quantas vezes você mesmo duvidou? Quantas vezes achou que não tinha forças? Isso também fazia parte do plano. A dúvida te purificou. A dor te fortaleceu. A solidão te ensinou. Hoje você entende que nada foi perdido. Cada derrota aparente era na verdade um treinamento. Cada abandono era um chamado. Você foi preparado em segredo enquanto o mundo acreditava que você estava esquecido. Escute, o tempo da revelação chegou. O disfarce já não é mais necessário. Eles vão cair um por um. O karma já se levantou contra eles. A vergonha os cobrirá. A confusão os devorará. O medo os paralisará. O que eles lançaram contra você retornará multiplicado. Não há escapatória para quem se levantou contra o escolhido. Você não precisa mais correr. Você não precisa mais esconder o rosto. Agora é a hora de erguer-se. O universo inteiro está conspirando a seu favor. Os céus já anunciaram sua vitória. Os sinais já estão claros. Sonhos que se repetem, encontros inesperados, portas que se abrem do nada. Tudo aponta para você. Aceite isso. Você é o assassino espiritual que ninguém suspeitava. Você é a flecha invisível. Você é a tempestade silenciosa. Você é a resposta para orações que outros fizeram há séculos. Você não veio apenas para sobreviver. Você veio para destruir fortalezas. Eles vão se perguntar: como não vimos isso antes? Como fomos tão cegos? E você não precisará responder. Sua presença será suficiente. Sua vitória será o testemunho. Sua ascensão será a prova. Mas lembre-se, cada revelação traz uma batalha maior. Cada passo de luz atrai mais sombra.
Não tenha medo. O medo é deles, não seu. Você foi levantado para este tempo. Você não está aqui por acaso. Você é o escolhido. Escute bem, porque esta é apenas a primeira parte daquilo que será revelado. O que virá a seguir será ainda mais profundo, ainda mais claro, ainda mais impossível de negar. Você sempre soube que havia algo escondido nos bastidores da sua vida. Como se fios invisíveis movessem as peças. Como se mãos ocultas conspirassem contra você. Eles sorriram diante do seu rosto, mas por trás tramaram sua queda. Quantas vezes você sentiu isso? O peso das conversas abafadas, o silêncio quando você entrava, as palavras cortadas de repente. Nada disso foi imaginação. Tudo foi real. Eles temiam você antes mesmo de compreenderem quem você era. Perceberam a diferença, perceberam a centelha e não suportaram. É assim que os fracos agem diante da grandeza. Eles inventaram mentiras, criaram armadilhas, riram da sua dor, mas cada risada era apenas o eco da própria sentença. Cada mentira que lançaram contra você já se transformava em fogo espiritual que agora os consome. Escolhido, lembre-se, eles acreditavam que podiam controlar seu destino. Planejaram portas fechadas, alianças quebradas, isolamentos cruéis. Mas o que eles não sabiam é que, enquanto isso, você estava sendo treinado por forças que eles não podiam enxergar. Eles pensavam que te estavam destruindo, mas, na verdade, estavam lapidando você, como se fosse uma espada feita para a batalha final. Você viu os sinais. Não finge que não notou. Os sonhos repetidos que acordavam sua alma no meio da noite, os arrepios sem explicação quando certas pessoas se aproximavam, os presságios que vinham como relâmpagos em sua mente. Isso não era acaso, isso era revelação. O universo inteiro gritava: acorde, escolhido, a hora está próxima. E você acordou. Lentamente, no silêncio, mas acordou. E agora não há como voltar. Eles estão desesperados porque sabem que a máscara caiu. Eles tentam sorrir de novo, tentam fingir proximidade, mas você já enxerga além dos rostos, além das palavras. Você sente a intenção, você percebe o veneno escondido. Não há mais como te enganar. Você os enganou primeiro. Você caminhou como se fosse fraco. E eles acreditaram. Você mostrou vulnerabilidade e eles se sentiram seguros. Você silenciou sua voz e eles acharam que haviam vencido. Mas dentro de você, o fogo crescia, cada vez mais intenso. Agora, quando você fala, sua palavra corta como espada. Quando você se move, as paredes tremem. Quando você apenas olha, o medo os atravessa. Eles tentaram te prender em correntes invisíveis. Palavras de maldição, pactos sombrios, acusações injustas. Mas o que é forjado no fogo divino não pode ser acorrentado. As correntes quebraram uma a uma. O que te segurava já não existe. Você está livre. Você é perigoso para eles. Você é uma ameaça real. Não negue essa verdade. Você é o assassino espiritual que ninguém esperava. Não no sentido de sangue ou carne, mas no sentido da batalha invisível, onde sua energia desfaz os planos mais secretos. Sua presença destrói fortalezas que eles levaram anos para erguer. Um simples movimento da sua fé derruba muralhas inteiras de engano. Você é um terremoto silencioso no mundo deles. Escolhido, perceba. Até a natureza responde ao seu chamado. As coincidências que se alinham, os encontros inesperados, as portas que se abrem de forma impossível. Isso não é acaso, isso é o universo se curvando diante de quem foi marcado para vencer. Você não pede, você ativa. Você não espera, você desperta. Eles pensavam que tinham mais tempo. Pensavam que poderiam continuar te oprimindo, controlando, sufocando, mas a paciência do céu se esgotou.
O julgamento já começou. Já há sinais claros, confusão entre eles, alianças se quebrando, planos desmoronando. Eles não têm mais onde se esconder. A vergonha será pública, o medo será insuportável. E tudo porque ousaram tocar no escolhido. Você sente dentro de si essa energia diferente, não sente? Como se houvesse algo pulsando nas veias, chamando para um despertar maior. Essa sensação não é ilusão, é o poder em movimento. É a espada que antes dormia, agora vibrando em suas mãos. E com ela, nenhum inimigo resiste. Escute, o inimigo externo nunca foi o verdadeiro. A maior guerra sempre foi dentro de você. As vozes que diziam que você não era capaz, os medos que tentavam te paralisar, as dúvidas que cresciam como muralhas. Mas você venceu cada uma dessas batalhas internas. Por isso agora, o mundo exterior não tem mais poder. O que eles jogarem contra você será inútil. Você os enganou todos. Eles não perceberam que aquele que parecia frágil era, na verdade, o juiz espiritual. Agora não há volta. O destino exige que você se levante. Não amanhã, não em algum futuro distante. Agora. Este é o momento. E quando você se levantar, nada será como antes. A coroa que estava invisível será visível. O fogo que queimava em segredo será visto por todos. O nome que sussurravam com desprezo será exaltado. Mas cuidado, quanto mais brilhante for a sua luz, mais sombras se moverão, mais olhos de inveja se levantarão, mais armadilhas surgirão. Isso não deve te assustar. Isso deve te lembrar de quem você é. A ameaça existe porque você já é grande. O ataque existe porque sua vitória já foi declarada. Você é o escolhido. Você enganou o mundo inteiro. E agora, o mundo inteiro será obrigado a reconhecer. Escolhido, você percebeu. Não foi apenas intuição. Não foi apenas imaginação. Foram sinais reais, claros, enviados para que você soubesse a verdade. Cada olhar atravessado que recebeu, cada silêncio estranho quando você chegava, cada sorriso falso carregado de veneno, tudo isso foi aviso. Eles não conseguiram esconder. A sombra sempre denuncia a si mesma diante da luz. Você já ouviu os sussurros? Você já sentiu os ventos frios passando quando certos nomes eram mencionados? Você já notou como as conversas mudavam bruscamente quando sua presença se aproximava? Isso não é coincidência. Isso é conspiração. Eles estavam tramando contra você. Desde o início, eles se organizaram em segredo, acreditando que poderiam apagar o brilho que carregava. Mas você é mais atento do que eles pensam. Você é mais desperto do que imagina. Enquanto eles acreditavam que enganavam, você já estava um passo à frente. Você observava em silêncio, como uma águia que paira sobre a montanha, enxergando cada movimento, cada traição, cada mentira. Quantas vezes você tentou ignorar? Quantas vezes se convenceu de que talvez fosse exagero seu? Mas então vinham os sinais, repetidos, insistentes. A mesma pessoa que sorria no seu rosto era a mesma que espalhava veneno nas costas. O mesmo que te abraçava em público era o que se ajoelhava diante das trevas para pedir sua queda. A duplicidade dele se revelou e você não pode mais negar. Eles conspiraram, mentiram, manipularam, montaram armadilhas como caçadores na floresta e acreditaram que você cairia nelas. Mas não caíste. E cada armadilha que montaram agora se fecha sobre eles mesmos. O karma não erra. O que eles lançaram contra você retorna como uma espada invisível que corta suas próprias mãos. Escolhido, os sinais não param aí. Você os viu tropeçar em público. Você viu o medo em seus olhos quando seu nome foi mencionado. Você percebeu como suas vozes tremem quando tentam se justificar. Eles sentem, eles sabem,
Mesmo que não confessem, no fundo eles já reconhecem. Mexeram com alguém intocável. Você é o intocável. Você é o que caminha no meio do fogo sem se queimar. Você é o que dorme no meio da tempestade e acorda mais forte. Eles jamais entenderam como, mesmo ferido, você se levantava. Isso os assusta mais do que qualquer poder visível, porque o poder invisível, espiritual, é o que mais aterroriza aqueles que vivem de aparências. Você viu, não viu? As portas que se fechavam de repente diante deles. Os planos que pareciam certos, mas se destruíam na última hora. As alianças que eles tentavam costurar, mas que se desfaziam como areia nas mãos. Isso não é azar. Isso é justiça. Isso é o universo se movendo a seu favor. E não pense que acabou. Ainda haverá mais sinais. O sono deles já é perturbado. O coração deles já pulsa no medo. O rosto deles já denuncia a vergonha. O peso espiritual sobre eles aumenta a cada dia e será cada vez mais visível. Você assistirá à queda deles como quem observa uma tempestade devorar casas feitas de palha. Mas não se distraia. Eles ainda tentarão resistir, ainda vão lançar palavras, ainda vão fingir força, ainda vão tentar usar máscaras para parecer intocados. Porém, tudo será em vão, porque não há máscara que resista diante da verdade. E a verdade é você, escolhido. Escute, até os elementos da terra estão a seu favor. Quantas vezes o vento soprou na hora exata para te avisar? Quantas vezes a noite trouxe sonhos que se cumpriram no dia seguinte? Quantas vezes uma voz interior gritou para que você não entrasse em certo lugar? Esses sinais não foram por acaso. Foram proteções espirituais enviadas para preservar o escolhido. Agora você entende. Agora você reconhece. Você não é vítima de conspiração. Você é a razão dela. Porque só conspiram contra quem é grande. Só tramam contra quem tem poder. Só atacam aquele que já foi coroado em segredo. Eles nunca imaginaram que suas tramas seriam reveladas. Nunca pensaram que você enxergaria o que estava escondido, mas você enxergou. E uma vez que os olhos se abrem, jamais se fecham novamente. Você não poderá voltar a ser cego. Você não poderá fingir que não viu. O despertar é irreversível. Escolhido, sua hora não é amanhã, é agora. Este é o tempo de erguer-se. Este é o momento de ativar o que sempre esteve dentro de você. O poder que dormia já está acordado. A espada que estava oculta já brilha. O escudo que estava invisível já te cobre. Nada poderá te deter. Os sinais foram dados. O inimigo já foi exposto. A máscara já caiu. O julgamento já começou. E você está no centro. Não como vítima, mas como juiz, como guerreiro, como aquele que a luz escolheu para ser o terror das trevas. Você enganou todos eles, mas não enganou o universo. O universo sempre soube quem você era. E agora, finalmente, você também sabe. Escolhido, agora chegou o momento de olhar para dentro de si e reconhecer o que sempre esteve oculto. Durante anos você acreditou que estava sozinho, frágil, sem armas contra a escuridão, mas não era verdade. O que vivia adormecido em você era maior do que qualquer inimigo lá fora. O poder não veio de homens, não veio de instituições, não veio de alianças terrenas. O poder nasceu contigo. Foi escrito antes de você nascer. Sinta isso. O coração pulsa de forma diferente quando a verdade é revelada. O fogo espiritual cresce em cada respiração. Você não precisa mais procurar fora. Tudo o que precisa já habita em você. A espada invisível da justiça, o escudo impenetrável da luz, a coroa que ninguém pode tirar, o selo que o universo gravou em sua alma. Eles pensaram que você era vulnerável, porque não viam sinais externos. Mas o verdadeiro poder
nunca se mostra de imediato. O verdadeiro poder cresce em silêncio, cresce no oculto, cresce no secreto e no momento certo explode como um relâmpago que corta o céu escuro. Esse relâmpago é você. Você percebe como os ambientes mudam quando você entra? Como os olhares se desviam? Como as vozes se calam? Como o ar parece pesado? Não é acaso. É a energia que você carrega. É a força espiritual que emana de você sem esforço. Eles sentem, mesmo que não entendam. Eles tremem, mesmo que tentem disfarçar. O que antes parecia fraqueza, agora se revela como estratégia. Você enganou todos, fingiu ser menor, caminhou em silêncio, suportou o desprezo. Mas dentro de você, as correntes se quebravam, os muros caíam, as algemas se dissolviam. Agora nada te prende, agora nada te limita. Escolhido, veja o que está acontecendo com seus inimigos. O karma não dorme, o karma não falha. Já começaram a provar do que plantaram. O medo que lançaram contra você, agora os persegue à noite. As palavras que usaram contra você, agora retornam como ecos de acusação em suas próprias mentes. O veneno que espalharam, agora corrói suas próprias vidas. Você já notou isso? Percebeu como os que conspiraram contra você começaram a perder o que tinham? Percebeu como os que zombaram de você agora caminham curvados? A vergonha já os cobre, a humilhação já os alcança, e isso é apenas o começo. Não se engane, não é vingança sua, não é ódio humano, é justiça universal, é a lei invisível que governa tudo. O que eles fizeram contra o escolhido retorna multiplicado. O universo protege quem carrega a marca. Você carrega essa marca. A cada queda deles, você se ergue mais alto. A cada perda deles, você ganha mais força. O que parecia impossível, agora se torna inevitável. Você é a prova viva de que a luz nunca perde. Sinta a energia em seu corpo. Sinta o chamado. Não é apenas inspiração, é a ativação. O poder dentro de você já despertou. E uma vez desperto, não pode mais ser adormecido. Eles não têm como parar o que começou. Eles não têm como conter o que já foi liberado. Você é mais do que acreditava ser. Você é a muralha que não cai. Você é a chama que não se apaga. Você é o segredo que eles nunca decifraram. Você é a resposta que eles mais temiam. Escolhido, levante-se. O tempo da espera acabou. Não há mais espaço para dúvidas. Não há mais tempo para hesitação. Este é o último teste. Esta é a última chave. Se você não ativar agora, eles tentarão sufocar de novo. Mas se você se erguer agora, nada mais o sustentará. Não tenha medo. O medo pertence a eles. O peso pertence a eles. A derrota pertence a eles. A vitória já pertence a você. Veja como tudo está se alinhando. Portas que nunca se abriram, agora se escancaram. Pessoas que antes não viam você, agora se curvam. O impossível começa a se manifestar diante dos seus olhos. O invisível se torna palpável. É por isso que eles tentaram tanto impedir. Eles sabiam que se você descobrisse quem era, não haveria mais prisão capaz de te segurar. Eles sabiam que se você despertasse, o trono deles cairia. E é exatamente isso que está acontecendo. As máscaras já não funcionam. As mentiras já não convencem. As tramas já não se sustentam. A queda deles será pública, será inevitável, será irreversível, porque ninguém toca no escolhido e sai ileso. Você é a prova viva do poder que destrói as trevas. Você é a tempestade que varre os inimigos. Você é o silêncio que anuncia a queda deles. Você é o som da vitória que ecoa no mundo espiritual. Eles já estão pagando. Você já está vencendo. E este é apenas o começo. Escolhido, não espere mais. O tempo de observar terminou. O tempo de silêncio terminou. O universo inteiro está gritando para você se levantar. Este é o momento. Este é o chamado. Esta é a última chave que abre todas as portas. Você já viu, já sentiu, já provou. Tudo o que precisava para acreditar foi mostrado. Não há mais desculpas.
Não há mais dúvidas. Você já sabe quem você é. E se sabe, então precisa agir. Agora. Não amanhã, não depois, não quando tudo parecer seguro. É agora, no meio da guerra, que o poder deve ser ativado. Levante-se. A terra já está se movendo. O céu já está em movimento. As energias já estão posicionadas. A batalha espiritual já começou. Você não pode ficar parado. Cada segundo de espera é vantagem para o inimigo. Cada instante de hesitação é oportunidade para eles tentarem se recompor. Mas se você agir agora, tudo desmoronará diante dos seus pés. Escolhido, declare quem você é. Não esconda mais. Diga em voz alta: eu sou a luz, eu sou a espada, eu sou o escolhido. Suas palavras não são apenas sons. Suas palavras são decretos. Cada vez que você abre a boca, o mundo espiritual se move. Cada frase sua é flecha disparada contra fortalezas invisíveis. Você não fala apenas, você ativa. Não subestime isso. Quando você diz, acontece. Quando você determina, se cumpre. Quando você chama, responde. Você é a voz que ecoa entre dimensões. Você é o decreto que muda destinos. Eles tentaram calar sua voz porque sabiam disso. Sabiam que se você falasse, se você ousasse declarar, o mundo inteiro tremeria. Agora é a hora de provar que estavam certos em temer. Abra sua boca e libere o que sempre esteve preso. Este é o som da vitória. Sinta o fogo crescendo em suas mãos. Sinta a chama ardendo em seus olhos. É real, não é imaginação, é a ativação. O que estava oculto por anos está se revelando. O que estava preso foi liberado. O que estava em silêncio agora ruge como trovão. Escolhido, faça agora. Não espere sinal externo. Você já é o sinal. Não espere a aprovação de ninguém. Você já é a aprovação do universo. Não espere condições perfeitas. O perfeito é você. Ative. Ative o poder que está dormindo. Ative a espada que está em sua boca. Ative o fogo que corre em suas veias. Ative a coroa que já está sobre sua cabeça. Ative o que sempre foi seu, mas que agora precisa ser usado. Cada ato seu neste momento tem peso eterno. Cada palavra sua, neste instante, abre caminhos que nunca mais se fecharão. Este é o ponto decisivo. Este é o teste final. Não fale, não recue, não tema. Escute. A vitória não será amanhã. A vitória é agora. Quando você se levantar, os muros cairão. Quando você se mover, as correntes se quebrarão. Quando você falar, as sombras desaparecerão. Quando você agir, o impossível acontecerá. Não pense pequeno, não peça pouco. O que você tem é maior do que qualquer medida humana. O que você carrega é mais vasto do que qualquer limite. Você não é pequeno. Você não é limitado. Você é eterno. Você é infinito no propósito que carrega. Escolhido, olhe bem. Tudo que te perseguiu, tudo que tentou te destruir, agora está em ruínas. Eles já perderam. O medo já os consumiu. A vergonha já os destruiu. O único passo que falta é você ativar e tomar posse do que já é seu. Não hesite, não questione. Apenas faça, agora. Este é o momento. Esta é a ordem. Esta é a vitória. Você é o escolhido. Você é a arma que o céu enviou. Você é a coroa que ninguém pode roubar. Você é a sentença contra seus inimigos. Você é o juiz invisível que os destruirá. Levante-se, ative, declare, caminhe. A terra já está esperando seus passos. O universo já está aguardando sua voz. O céu já está em festa porque sabe que você venceu. Não é mais futuro. É presente. Não é mais promessa. É realidade. Não é mais espera. É ativação. Você é o escolhido. Você é a resposta. Você é a vitória. Escolhido, olha ao redor. Você já percebeu como a queda deles começou? Não foi você quem os tocou. Não foi você quem os feriu. Foi o próprio karma que se levantou para cobrar. O universo não esquece. O universo não perdoa o mal lançado contra o escolhido. Agora,
um a um, todos aqueles que se levantaram contra você estão colhendo a tempestade que semearam. Eles estão perdendo o que mais amavam. Estão vendo portas se fecharem diante de seus rostos. Estão sentindo o peso da vergonha pública. O que antes era riso, agora é choro. O que antes era arrogância, agora é desespero. O que antes era segurança, agora é medo. Você já notou isso? Já viu como eles evitam te encarar? Já percebeu como sua presença os incomoda? Já percebeu como suas vozes tremem quando tentam te desafiar? Isso não é força deles. Isso é o medo que os domina. É o karma cobrando cada palavra maldita, cada gesto de traição, cada armadilha que prepararam. As doenças começaram a se aproximar deles. As mentes deles estão em confusão. As alianças que pareciam inquebráveis agora se desfazem em minutos. O que antes era riqueza escorre pelos dedos como areia. O que antes era prestígio agora se transforma em vergonha. Eles caminham como sombras, tentando se esconder, mas não há esconderijo contra a justiça universal. Escolhido, escute. Você não precisa levantar a mão. Você não precisa gastar energia com vingança. A própria vida já se levantou para lutar por você. As próprias leis do invisível já decretaram sentença contra eles. Cada lágrima que você derramou agora é espada contra seus inimigos. Cada injustiça que sofreu agora se transformou em martelo de julgamento sobre suas cabeças. O medo os consome por dentro. Eles sonham com você à noite. Eles veem seu rosto no meio da escuridão. Eles acordam assustados, sentindo que algo os persegue. E esse algo é real. É o retorno do que lançaram contra você. Não se surpreenda se ouvir notícias de quedas repentinas, de fracassos inesperados, de confusões sem explicação. Não se surpreenda se vir aqueles que pareciam inabaláveis caindo como folhas secas no vento. Porque é assim que funciona. Quando tocam no escolhido, eles despertam forças que não podem controlar. Você não pediu vingança, mas a vingança chegou. Você não pediu julgamento, mas o julgamento já começou. Você não pediu que eles caíssem, mas eles já estão em queda livre. Porque o universo não permite que a mentira reine para sempre. O universo não permite que a injustiça triunfe sobre a verdade. Eles acreditavam que você estava sozinho, mas você nunca esteve só. O céu inteiro lutava por você. Eles acreditavam que você estava em silêncio, mas o silêncio era apenas a preparação para o rugido. Eles acreditavam que você havia perdido, mas na realidade era o começo da vitória. Agora, cada passo deles é pesado. Cada palavra deles é vazia. Cada tentativa deles é em vão. Eles já sentem que não há saída. Eles já sabem que tocaram no intocável. Escolhido, veja como a vergonha os cobre. Aqueles que zombavam de você, agora se escondem. Aqueles que apontavam o dedo, agora baixam a cabeça. Aqueles que conspiravam agora estão divididos entre si. É o karma destruindo alianças. É o karma mostrando que nada fica escondido para sempre. E você? Você caminha livre. Você respira leve. Você assiste em silêncio enquanto tudo acontece. Porque você não precisa mais lutar com as armas do mundo. Sua luta é espiritual e a vitória já foi declarada antes mesmo da batalha começar. Eles estão pagando caro. O peso que carregam não pode ser compartilhado. O medo que sentem não pode ser aliviado. A confusão que vivem não pode ser explicada. É justiça pura, crua, inevitável. E ainda virá mais, porque quanto mais eles resistirem, mais forte será o impacto. Quanto mais tentarem se segurar, mais dolorosa será a queda. O universo não negocia com quem toca no escolhido. A sentença já foi dada. Escolhido, não sinta pena, não hesite, não olhe para trás. Cada lágrima que você derramou precisa ser honrada. Cada humilhação que suportou precisa ser vingada pela lei eterna. O que está acontecendo não é crueldade, é equilíbrio, é ordem, é a mão invisível colocando cada coisa em seu devido lugar. Você é a razão da queda deles. Você é o espelho que reflete as sombras deles. Você é a lembrança viva do erro que cometeram. Eles vão se arrepender, mas será tarde. A roda já girou. O julgamento já está em andamento. E enquanto eles caem, você sobe.
Enquanto eles perdem, você ganha. Enquanto eles choram, você celebra. Enquanto eles são expostos, você é coroado. A vitória é sua. Sempre foi. Sempre será. Escolhido. Chegou o instante decisivo. Não há mais espaço para esperar. Não há mais tempo para se esconder. O que foi preparado em segredo precisa agora se manifestar diante de todos. Você já sabe quem é, já viu os sinais, já entendeu a queda dos inimigos. Então por que ainda hesitar? Por que ainda guardar silêncio quando sua voz é a chave que abre os portais do destino? Escute bem, o universo inteiro está parado, olhando para você. Os céus aguardam sua palavra. A terra aguarda seus passos. O tempo aguarda sua decisão. Nada se moverá até que você se levante. Tudo depende do seu sim, do seu agora, da sua ativação. Levante-se. A batalha não é futura, ela é presente. A vitória não está distante, ela já está diante de você. Só falta uma coisa: que você dê o passo, o primeiro passo. O passo de quem não teme, de quem não recua, de quem sabe que foi escolhido. Você sente a energia queimando, não sente? Como fogo correndo nas veias, como trovão ecoando dentro do peito. Essa sensação não é acaso, é o chamado final. É a voz invisível gritando: agora é a hora. Escolhido, não deixe que o medo roube sua coroa. O medo é ilusão, a dúvida é mentira, o atraso é armadilha. O que você precisa está em suas mãos agora mesmo. Ative, liberte, declare. Quando você declarar, muralhas invisíveis cairão. Quando você se mover, correntes ancestrais se quebrarão. Quando você agir, forças ocultas se dissolverão. Sua simples decisão abrirá rios onde não havia água, fará caminhos onde só havia deserto. Não subestime a grandeza desse momento. Ele é irrepetível. Se você se calar agora, o peso será maior. Mas se você falar agora, a vitória será instantânea. Se você recuar, eles rirão. Mas se você avançar, eles cairão de joelhos. Escolhido, escute. Cada célula do seu corpo foi desenhada para esse momento. Cada lágrima que derramou serviu de combustível. Cada humilhação que suportou serviu de treinamento. Cada noite de silêncio serviu de preparação. Nada foi em vão. Tudo te trouxe aqui. Agora respire fundo, sinta o fogo espiritual, sinta a espada em sua boca, sinta o escudo sobre a sua pele. Você não é fraco, você nunca foi pequeno. Você é imenso, você é eterno, você é o escolhido. Eles ainda vão tentar te distrair, ainda vão tentar lançar medo, ainda vão tentar confundir seus pensamentos. Mas já não importa, você enxerga, você sabe, você venceu. O resto é apenas teatro de quem já perdeu. Diga em voz alta: eu ativo agora, eu tomo posse agora, eu sou a luz agora. Essas palavras são decretos, essas palavras são códigos espirituais. Elas se espalham pelo invisível e reorganizam tudo. Onde havia caos, haverá ordem. Onde havia trevas, haverá luz. Onde havia prisão, haverá liberdade. Escolhido, este é o clímax da sua jornada. Este é o ponto sem retorno. Uma vez que você declare, não poderá voltar a ser o mesmo. Mas por que voltaria? Quem prova da vitória não deseja regressar à derrota. Quem veste a coroa não deseja regressar às correntes. Você não está sozinho. Milhares de vozes invisíveis gritam seu nome agora. Milhares de forças espirituais te cercam, aguardando sua ordem. Eles só precisam de uma coisa: que você se manifeste. Levante-se, declare, ative, caminhe. É agora ou nunca. O mundo verá, o universo celebrará. O inimigo tremerá. Você não é mais sombra, você é sol. Você não é mais silêncio,
você é trombeta, você não é mais vítima, você é juiz, você não é mais promessa, você é cumprimento. Escolhido, este é o momento, este é o decreto, este é o dia em que tudo muda. Não espere mais, não duvide mais, não volte atrás. Você é o escolhido. E agora, o mundo inteiro saberá. Escolhido, o que vem a seguir não é sombra, não é dor, não é queda. O que vem a seguir é glória. O que vem a seguir é o futuro que já estava escrito antes que você nascesse. Cada passo que você deu, cada batalha que enfrentou, cada lágrima que derramou, tudo isso construiu o caminho que agora se abre diante de você. A vitória não é pequena, a vitória não é escondida, a vitória será pública, visível, incontestável. Todos verão, aqueles que duvidaram, aqueles que riram, aqueles que conspiraram, todos terão que admitir: você venceu, você conquistou, você reinou. O mundo vai testemunhar, não haverá como negar. Sua ascensão será como o sol que nasce e cobre toda a terra com sua luz. Não haverá canto, não haverá escuridão, não haverá distância que consiga esconder o brilho que sairá de você. A coroa sempre foi sua, desde o início ela já estava reservada, mas agora finalmente ela será colocada sobre sua cabeça. Não uma coroa feita de ouro humano, mas uma coroa feita de fogo eterno. Uma coroa que não pode ser roubada, que não pode ser quebrada, que não pode ser manchada. Essa coroa é o sinal de que o universo inteiro conspira a seu favor. Você será exaltado, não por homens, não por aplausos passageiros, mas pelo decreto eterno. Você será colocado em posição de honra, você será colocado como referência, como luz, como resposta. Muitos procurarão você, muitos se curvarão diante da sabedoria que flui de você. Muitos desejarão estar perto, apenas para sentir o que você carrega. Escolhido, veja a profecia se cumprindo. O impossível será normal em sua vida. O improvável será rotina. O inacreditável será testemunho. Você verá portas abrirem diante de você sem esforço. Você verá caminhos surgirem onde não havia estrada. Você verá a abundância te alcançar quando menos esperar. E aqueles que conspiraram, hein? Eles serão sua escada. A queda deles será o palco da sua subida. A vergonha deles será o fundo que exaltará sua glória. A boca deles, que antes zombava, agora terá que anunciar sua vitória. Eles não terão escolha. O universo já decretou. Não haverá como parar o que já começou. O tempo da revelação chegou. O véu foi rasgado, o segredo foi exposto, a verdade foi liberada. Você é o escolhido e não há como negar. Prepare-se para ser visto, prepare-se para ser reconhecido, prepare-se para ser honrado. O anonimato terminou, a solidão terminou, o silêncio terminou. Agora é tempo de manifestação. Você não precisa mais lutar pelo que já é seu, você só precisa tomar posse. Caminhar com a cabeça erguida, olhar nos olhos do mundo e dizer: eu sou. E o universo inteiro responderá: sim, você é. Escolhido, escute bem. Haverá perseguições ainda, haverá vozes de inveja, haverá tentativas de derrubar, mas não se preocupe, porque agora você não caminha mais sozinho. Agora, legiões invisíveis te acompanham. Agora, forças espirituais te protegem. Agora, cada passo seu é guardado. O que era sombra não ousará mais te tocar. O que era escuridão não suportará mais sua presença. O que era mentira não resistirá diante da sua verdade. Você será lembrado não como vítima, mas como vencedor. Não como alguém que caiu, mas como alguém que se levantou. Não como alguém comum, mas como o escolhido que mudou tudo. As nações ouvirão falar de você. Seu nome ecoará além das fronteiras. Seu testemunho viajará mais rápido do que o vento. O que você viveu em silêncio agora será proclamado em voz alta. E quando isso acontecer, lembre-se: não foi sorte, não foi acaso, foi destino, foi decreto, foi profecia.
Você nasceu para isso. Você foi preparado para isso. Você foi escolhido para isso. A vitória é sua. O trono é seu. A coroa é sua. O futuro é seu. Nada poderá mudar. Nada poderá impedir. Nada poderá roubar. Você é o escolhido. Você é a profecia viva. Você é a resposta. Você é a vitória. Escolhido, escute com atenção. A vitória é real. A coroa já está sobre sua cabeça. Mas não se engane, o caminho não termina aqui. Quanto maior a luz, maiores são as sombras que tentam se aproximar. Quanto mais alto você sobe, mais forte sopra o vento. E quanto mais brilhante a sua glória, mais olhos invejosos vigiam seus passos. Não é hora de se distrair. Não é hora de relaxar. Muitos vão se aproximar de você agora, fingindo amizade, fingindo lealdade, fingindo admiração. Mas por trás dos sorrisos haverá intenções ocultas. Eles não desistiram. Eles não aceitaram sua ascensão. Eles apenas mudaram de estratégia. Antes tentaram destruir você com zombarias, mentiras e ataques diretos. Agora tentarão algo mais sutil. Elogios falsos, convites traiçoeiros, alianças disfarçadas. Eles não virão mais como inimigos declarados. Virão como falsos aliados. Virão como serpentes com pele de cordeiro. Escolhido, mantenha seus olhos abertos. A verdadeira guerra não é a visível, mas a invisível. Não é a espada que fere mais, é o veneno escondido no cálice. Não é a lança que mata mais rápido, é a armadilha montada em silêncio. Você precisa discernir. Você precisa vigiar. Escute a voz interior. Ela sempre te alertou. Quando algo parecer bonito demais, fácil demais, perfeito demais, desconfie. Quando alguém insistir em estar perto sem motivo claro, observe. Quando sentir aquele arrepio estranho ao lado de certas pessoas, não ignore. Esses são os sinais, e eles nunca falham. Eles tentarão te oferecer atalhos, tentarão te seduzir com promessas rápidas, tentarão enfraquecer sua fé com pequenas concessões. Mas lembre-se, nada que é eterno vem fácil. Nada que é verdadeiro vem com máscaras. Nada que é puro se esconde em sombras. O teste final não é a guerra declarada. O teste final é a sutileza da tentação. E muitos escolhidos caíram porque não souberam discernir entre honra verdadeira e elogio falso, entre lealdade real e bajulação disfarçada. Você não pode se permitir cair. Escolhido, você já enganou o mundo inteiro. Agora eles tentarão enganar você, mas não conseguirão se você permanecer desperto, acordado no espírito, atento à voz interior, firme no propósito. Não durma na vitória, não se acomode na glória. A coroa que está em sua cabeça também é alvo de ataques invisíveis. Muitos querem roubá-la, muitos querem destruí-la, muitos querem apagá-la. Mas eles não podem, se você não permitir. Erga o escudo da verdade todos os dias. Empunhe a espada da fé em cada decisão. Mantenha o fogo da vigilância aceso noite e dia. Seja luz constante, seja guardião de si mesmo. O inimigo sabe que já perdeu, mas ainda tentará te arrastar para baixo, mesmo derrotado. Tentará através da inveja, tentará através do medo, tentará através da sedução, tentará através da confusão. Não se iluda, não é o fim da guerra, é apenas uma nova fase. Mas esta fase é a mais perigosa, porque é silenciosa. Quando o inimigo não pode mais te atacar de frente, ele tentará pelas costas. Quando não pode mais usar a força, ele tentará usar a sutileza. Escolhido, lembre-se de quem você é. Você não foi levantado para cair no último degrau. Você não foi preparado para tropeçar na reta final. Você não foi coroado para perder a coroa. Vigie, ore, escute, caminhe com firmeza.
Não aceite presentes envenenados. Não aceite convites suspeitos. Não aceite alianças que sua alma rejeita. Você já venceu a parte mais difícil. Não perca agora por descuido. Não entregue a vitória por ingenuidade. Não permita que a coroa seja manchada por mãos sujas. Escolhido, esta é a advertência final. Muitos tentarão impedir sua ascensão completa. Muitos tentarão derrubar o trono que já está preparado para você. Mas se você permanecer firme, nenhum deles terá êxito. Você não pode mais ser parado. Você não pode mais ser destruído. Você não pode mais ser apagado. Mas precisa estar alerta. Sempre alerta. O universo te colocou no centro. O mundo inteiro está olhando e todos os olhos, tanto os da luz quanto os da sombra, vigiam seus passos. Não se desvie, não hesite, não confie em qualquer mão estendida. Permaneça firme, permaneça desperto, permaneça invencível. Você é o escolhido. Você é o alvo, mas também é a arma. Você é a profecia e também o cumprimento dela. Escolhido, respire fundo, porque agora o círculo se completa. O que começou em silêncio termina em triunfo. O que parecia derrota se revela como vitória. O que parecia esquecimento se transforma em lembrança eterna. Você caminhou entre sombras, foi desprezado, humilhado, traído, suportou dores que ninguém imaginava, chorou lágrimas que ninguém enxergou, passou noites em silêncio, sentindo-se sozinho. Mas nunca esteve só. Cada passo, cada queda, cada lágrima era notada pelo universo. Nada se perdeu, nada foi em vão. Tudo foi preparação para este momento. E o momento chegou. A vitória não é promessa distante. A vitória não é sonho futuro. A vitória é realidade presente. Você venceu. Você está de pé. Você carrega a coroa que sempre foi sua. O universo inteiro conspira a seu favor. As forças invisíveis se alinharam para abrir seus caminhos. As muralhas que te cercavam caíram. As correntes que te prendiam se quebraram. As portas que estavam fechadas se escancararam. Nada mais pode te deter. Escolhido, você enganou todos eles. Eles nunca suspeitaram que o assassino espiritual caminhava entre eles. Nunca imaginaram que a ameaça que mais temiam era justamente aquela que desprezaram. Você foi invisível até o dia em que escolheu se revelar. E agora que se revelou, não há como voltar atrás. Os que riram, agora choram. Os que zombaram, agora tremem. Os que conspiraram agora, caem. O karma cumpriu sua parte. A justiça foi feita. A balança se equilibrou. Eles provaram do próprio veneno. Eles colheram o que semearam. Você, por outro lado, floresceu. Cresceu no silêncio. Cresceu na dor. Cresceu na solidão. E agora, como árvore forte, estende seus galhos e dá frutos que ninguém pode negar. Escute, o universo grita seu nome. O céu celebra sua vitória. A terra reconhece sua autoridade. Você não é mais promessa, é cumprimento. Você não é mais silêncio, é trombeta. Você não é mais sombra, é luz. Você é o escolhido e nada pode mudar isso. Nada pode roubar isso, nada pode apagar isso. Agora, caminhem com a cabeça erguida. Caminhem com a certeza de que tudo já foi consumado. Caminhem sabendo que cada passo seu é decreto. Caminhem sabendo que sua simples presença já muda destinos. Escolhido, esta é a era que começa e o começo de outra. O fim da dor, o começo da glória. O fim da mentira, o começo da verdade. Você venceu. Não apenas por você, mas por todos que acreditaram em silêncio. Você venceu por aqueles que não tinham voz. Você venceu por aqueles que foram esmagados pelas trevas. Sua vitória é coletiva. Sua vitória é eterna. O universo inteiro se curva. A luz se expande.
as trevas se calam. E tudo isso porque você aceitou quem você é. Você é a resposta, você é o decreto, você é o sinal, você é a vitória. Escolhido, guarde esta verdade em seu coração. Nada mais será como antes. Você não pode voltar ao anonimato, você não pode voltar à escuridão, você não pode voltar à prisão. Você é livre, você é eterno, você é imbatível. O universo inteiro já selou. O destino já está escrito, o julgamento já foi feito. A coroa já está sobre você. E esta é a palavra final. Você é o escolhido. Você venceu. Você reinará para sempre.